então agora passar para o terceiro bloco, que é o das perguntas, tá? E queria dizer que as pessoas que estão lá no YouTube aumentou bastante o número de pessoas, então vou agradecer, ó, muito obrigado por vocês estarem nos acompanhando. Chegou amigos como o Alessandro, chegou o Leonardo do Caminhos do Pampa, tá? Puxa, tem um monte de gente que se eu falar agora, nós vamos passar a aula inteira, então tenho que agradecer a todos, tá? Não se esqueçam que a gente fica muito feliz com vocês aqui compartilhando conosco, ouvindo esses professores nos transmitir o conhecimento, mas tem umas regras que são regras do YouTube e que cada vez que a gente cumpre as regras do YouTube, ele manda para mais gente. Então, vou pedir para o pessoal curtir, comentar e compartilhar. E, se possível, assinar o canal, como o Rodrigo sempre pede no final, né? Para assinar o canal. Vamos para as perguntas. Eu já avaliei essa dança, eu tive a oportunidade de fazer os cursos ainda de repasse com o Seu Paixão, depois assisti mais outros cursos na elaboração do Fegadã. Cristiano! Sim. Ó, chegou a sopa, Cristiano? Eu achei que a cuidadora estava de folga hoje. Não, a cuidadora tá. Que exemplo. Show de bola, olha aí, ó. E aí, o que acontece? Algumas coisas me feriram a visão, que como eu faço para avaliar normalmente? Eu não fico procurando o erro. Quando o movimento acontece e me fere a visão, e eu vejo que ele é um pouco diferente do que a gente vê normalmente, isso acaba me causando dúvida. Então, eu estou com dúvida. Não estou dizendo que está incorreto ou não. Minha pergunta: entre os dois grupos, houve uma diferença muito grande no tempo de enlaçar, tá? No grupo do Paraná, e espero que vocês entendam que eu não estou dizendo que está dançando mal, eu estou colocando que é interessante a gente sair da caixa. Essa é uma dança que vai entrar para o Nacional, né, Dona Marcileia, que representa a CBTG. Próximo Nacional, essa dança vai estar à disposição, e excelente que ela vai entrar. Então, esse tempo de enlaçar, e também visualizei uma baixadinha. Os professores, esse tempo de enlaçar diferente de um grupo para o outro. O grupo do Paraná enlaçou praticamente no final da última batida. Tem alguma coisa a ser considerada ou não, professores? E a baixadinha também. Se nenhum dos colegas se dispõe, eu acho que a resposta ela vem da primeira parte ali do enlaçar, vem um pouco naquela pergunta do Camilo também, né? Do que está descrito ao final da parte da melodia de introdução, os pares se enlaçam. O grupo Age do Paraná fez um tempinho posterior, quase que no intervalo, que não tem música, né? Em vez de ser na última nota o enlaçar, da última nota tem um intervalo, daí enlaça e já sai dançando, que seria o tempo da pausa, da respiração, né, na música. Eu não vejo problema nenhum, porque é ao final da melodia introdutória. Ainda ali não iniciou a coreografia, não iniciou o passo de vaneira. Acho que ficaria ruim dar o primeiro passo, né, o peão para a esquerda, a prenda para a direita, passando. Aí eu consideraria algo que não está em acordo com o que foi descrito e foi ensinado. Então, ser na última nota, ser antes do final, ou nesse espaço de tempo que seria o tempo de pausa musical, né, que é a respiração ali, não vejo problema algum. Essa seria a primeira parte da resposta, mas eu estou dando uma opinião, né, não estou embasado, estou embasado sim no que está descrito, que é ao final da melodia introdutória. Então, ao final, para mim, ou é na última nota, ou é no tempo de pausa entre esta nota final e o primeiro passo de vaneirão. E a segunda parte da pergunta... Eles fazem uma baixadinha, eles vêm fazendo... fazem para enlaçar, assim. Parece que... Não, mas essa baixadinha... sim, me chamou até... Agora tu falaste, eu lembrei. Foi ao final do bate-pé, quando a prenda está girando, que vai enlaçar para reiniciar a dança, né? Isso. É uma questão que não... Para mim não agrega em nada, mas também não, para mim não distorce visualmente. É um elemento, acho que até mais para se observar, agora me atirando na caixa, né? É mais um elemento que se ficar mal feito,
tu vai ter desconto do que tu vai agregar se todo mundo fizer bonitinho e tal, naturalmente ou espontâneo, beleza, mas se tiver um lá que esqueceu ou fez mal feito, a tendência de uma observação a respeito é muito grande. Então, eu acho que é uma coisa que fica fora do que está descrito, mas não fere, não seria um problema isso. Outra pergunta já na sequência, Ricardo. No vareirão, possibilidade de passar um pé pelo outro. Eu notei que nos giros, eles passavam no segundo movimento um pé pelo outro, cruzavam os pés nos giros na dança do vaneirão. Não parece muito comum para nós, né? Nós sempre juntamos o segundo movimento. Claro que Olha o Patrick, Tony. Desculpa, olha o Patrick lá. Olha lá o Patrick com ciúme, ó. Ela obrigou a mulher a trazer uma cerveja para ele para não ficar feio, ó. Esse espaço de vaneirão permite essa cruzada? Não, passo de vaneirão passo, junta e passo. Seria essa a sequência, né? Não, passar pé não. Exatamente. É um passo de polca também. Esse passa-pé é erro, né? Quando cruza o pé é erro. E depois eu percebi a mesma coisa nas meninas, mas aí eu já sei que é uma deficiência de execução. E eu vi que ao final do valsado do vareirão, né, a parte dançada, eles salientavam o passo de juntar complementar do peão. Com a perna direita erguia e batia, assim. Então isso foi as coisas que me feriram a visão, mas seriam critérios de interpretação, possivelmente, né? Não exatamente de correção coreográfica. Tony, eu posso complementar Eu posso complementar a tua pergunta, não quero atalhar lá como os outros Alan e o pessoal que está com a mão erguida. Mas dentro disso também, eles já explicaram na coreografia sobre um outro detalhe, que é a questão dos saltos durante o sapateio. E se observa muito isso, Ricardo. Não foi agora o caso, vamos dizer assim, nos dois vídeos, até tu pode ver em um peão ou outro, mas se tu acompanhar em outros grupos que dançam essa dança, existe muito vamos dizer assim, esse exagero de flexão e aí começa a ficar saltado. E aí é também para dizer, junto com a pergunta do Tony, eu queria saber essa questão, assim, o quanto também isso é aceito, vamos dizer assim, até o quanto é aceito. Eu acho que seria quando, tipo, o bate-pé saiu da toda a planta, esse tipo de coisa assim, né? Sim. O complemento da pergunta do Tony ali, a questão de juntar o pé. Se observar naquele vídeo que eu enviei ali, fazendo os passos de polca da prenda, eu acabo fazendo isso aí também, mas no sentido de destacar que é um movimento complementar, que não é o passo de juntar, é o arremate, né? Como se diz. Então, se ficou exagerado ali, de repente é pela execução, não se tem nada que tenha que fazer destacar esse passo de arremate. E agora, na pergunta do Camilo, a questão de saltos, né? Não é... Cortou? Tá cortando? Cortou, o Ricardo ficou congelado ali. Travou. Porém, tem valeiros. Eu posso concluir a resposta dele, qualquer coisa? Pode concluir. Repetir a resposta. Acho que ele voltou. Acho que ele voltou. E se ele voltou? Tem a impressão que a sogra cortou o papo dele. Eu acho que ela cortou a internet. Patrick, mas se tu quiser complementar, eu ia fazer a leitura aqui da questão do corpo frouxo e não hirto. É a expressão que tá usada aqui na questão do livro do Paixão. Viu, Ricardo? Só para conhecimento, acredito que já deve saber que sogra é igual trator, né, cara? Abre o olho. Para trabalhar é louco de bom, mas para passear não serve. Respondendo ao Dom Camilo, o sapateio ele é sempre em toda a planta, Dom Camilo, e com uma leve saída do chão. Então, se algum grupo que faz salto, daí é exagero de movimento, né? Para evitar o salto, nas dicas lá, acho que acabou faltando essa parte. Nas dicas de execução, para o bem dançar, o peão evitar a meia planta,
principalmente no segundo movimento, porque o primeiro é acentuado para baixo, na descendente, vai flexionar o joelho. O segundo movimento, a tendência é tu trazer o pé em meia planta. Evitando esse movimento de meia planta, tu já resolve, eu diria, 90% do problema do salto, tá? Então, é só trazer o peso do corpo para o calcanhar. Tá? Então, essa seria também uma dica aí para bem executar. Tem uma leve saída do chão, não é um movimento preso e chão adentro, porque senão fica horrível de fazer e de visualizar. Aprenda lá fazendo o seu balanço e o peão, né, meio que marchando ali chão adentro. Então, tem que sair um pouco do chão, sim, mas não um salto. E evitar a meia planta. Essa seria a dica que eu dou aí na execução do bate-pé do peão. Uma vez, Ricardo, eu não lembro se você lembra, que eu perguntei se poderia saltar do chão, porque essa dança eu executo com os meus veteranos para fazer apresentações locais, né? E eu tenho um dançarino juvenil que fica junto. E eu percebia que ele saltava muito mais que os veteranos. E aí até um dia eu perguntei para você se isso poderia, e aí você deu essa mesma orientação, que lógico, os juvenis fazem um pouquinho mais vivo que um veterano, só que teria que cuidar com esse exagero ao sair do chão, né? Isso aí. Mas isso é normal. Eu olhando de cima da cama para o chão, já tonteio. Vou pegar uma deixa também, que o Cristiano colocou algumas coisas, e para quem está acostumado a ficar dentro da caixa, né, e não está estudando essas danças, pensando, hoje eu não vou, é aquela dança lá que nós não dançamos no Enarte. Para entrar no Enarte agora, ela tem todas as possibilidades. Ela tem descrição em 2 livros, 2 obras, tá? Então ela tem domínio agora, e uma das obras ainda tem indicação do MTG, o logo do MTG. Basta algum Tony ou algum Cristiano fazer uma proposta na convenção e ela entra. Só para lembrar quem não assistiu a reunião do Novo Festivais e o nosso Novo Normal, vocês notaram a conversa do Arion conversando com o Denison da Vacaria, que foi nós que linkamos, né? Foi nós que fizemos eles se conhecerem. E vocês viram que o Arion gostou muito de colocar lá mais uma modalidadezinha. E a mesma coisa aconteceu com o seu Carlinhos. E aí a gente agora vendo que é uma dança boa para mirim, então eu acho, o Cristiano não é mãe de Ná, mas ele acabou de prever o futuro. Eu, se fosse vocês, dava uma boa olhada nessas danças. Uma dica de amigo, tá? Viu, Aline? E o Rian já abriu os olhinhos lá, ó, e o sorrisinho. Eu acho que o futuro bem próximo, com a CBTG colocando, essas danças vão cair de maduro nos outros festivais, tá? O Nacional utilizando vai estimular. Bom, e nós já temos do Fegadã. Na verdade... Importante que se diga. Desculpa, Tony. Fica à vontade. Não, na verdade já tinha... o seu Carlinhos já tinha, em determinado momento, conversado comigo. Não ano passado, porque ano passado eu fui com os grupos no Festimirim, mas acho que foi no ano anterior. Enfim, não sei quando foi. Ele tinha comentado alguma coisa. E nós não tínhamos... a conversa não rendeu em função de disponibilidade de tempo, porque como o seu Carlinhos ele queria fazer algo que ia ser a primeira vez, ele queria ter um horário digno do tamanho do concurso. Então ele não queria colocar tipo na quinta-feira ou na sexta-feira, como é da categoria entre aspas ali dos iniciantes do Festimirim, né? Daí acabou não dando certo. Daí o ano passado, só contando a história, o Paulinho Chervensky veio conversar comigo com relação a alguma coisa assim. Só que daí, como eu estava com grupos no Festimirim, daí a gente acabou não evoluindo, não foi para frente, né? Quem sabe agora, foi que nem nós conversamos aquele dia na reunião, partindo da CBTG, que, enfim, tem a Márcia aqui, tem o Luciano, que tiveram essa grande ideia, enfim, o trabalho que nós estamos organizando ali. Quem sabe, pode ser que futuramente, nesses concursos, por exemplo, que são organizados por entidades, entre aspas, particulares, que é o Piá do Sul e o Sentinela, venha a ter esse concurso e tem essas danças, né? Eu lembro que o ano passado, o Éridio, tinha uma proposição, entrou no Congresso, eu não sei, até ele pediu para mim dar uma olhada, enfim, com relação a algumas danças para incluir no regulamento artístico do Estado, né?
mais vinculada às crianças. Então seria sarna, bandeirão sapateado, essas danças mais infantis. E eu não sei enfim, o porquê que não foi para frente, entende? Mas já há pessoas, a ideia seria essa, e como tu falou, agora nós temos as obras, inclusive nós temos uma obra que é referenciada pelo MTG, né? Então acredito que fique mais fácil, só a nível de contribuição. É bom, por isso pensar fora da caixa, né? Eu acho que daqui, das minhas perguntas, dos detalhes aqui foram, nós temos duas perguntas, mãos erguidas, né? Alan e Daniel de Oliveira, contigo, Gladson, depois a dona Marcileia traz as perguntas do YouTube que estão aparecendo lá. Quem tiver pergunta no YouTube, pode descrever aí que a Marcileia vai trazer. À vontade, Gladson. Vai o Alan, começa com o Alan aí. Se ele não se contradizer ele mesmo. Tá de sacanagem, né? Briguei ele fazer a pergunta, responder e duvidar a resposta. É que às vezes eu me obrigo a perguntar e responder, né? As respostas não saem, eu tenho que responder. Mas tudo bem. Bom, moçada, é o seguinte. Em primeiro lugar, boa noite a todos. Boa noite aos professores, tá? Na verdade, eu tinha duas perguntas, mas uma já foi meio que desenrolada ali com a pergunta do professor Camilo e com a resposta do Ricardo ali. Eu só acrescentaria que essa questão ali do dançante, da parte que descreve no manual do algo frouxo e não hirto, né? Isso, o limite é o bailar, né? É o dançar, que não é um sapateio rígido. Então, automaticamente, não é simplesmente tu sapatear, tu vai ter toda uma expressão corporal de dança, né? E isso é o que é o que se pode, tá? Pensando fora da caixa, moçada, em relação ao passo de polca, tá? Assim, eu gostaria de saber dos amigos se o passo de polca teria variante. Por exemplo, essa questão do marca e gira entraria como uma variante num passo de polca, né? Vendo um deslocamento na sala, né? E se teria alguma funcionalidade para isso, para esse marca e gira, ou seria simplesmente por embelezar a dança, por firula ou por alguma coisa assim. Eu gostaria de saber isso dos colegas, né? Provocar essa reflexão. Alan, esse marca e gira, a gente estava conversando bem dentro da caixa Enarte e Feparte, né? No Fegadã é para ser mais um baile livre, né? A gente sempre cobra que seja livre na sala, como se fosse um baile de antigamente, né? Esse marca e gira aqui no Paraná, se fizer a forma como se faz como é feito no Fegadã, toma muito desconto, justamente por não ter um sincronismo de giro, cada um gira num tempo, cada um gira para um lado e para o outro. Então, dentro da caixa, isso aí gera desconto, né? Porque os outros professores a Maíra pode falar um pouco melhor que eu sobre isso. Eu queria contribuir, Alan, para a tua resposta. Eu vejo que marcar durante um passo de polca, tu perde a característica de lateralizar o passo. E eu falo para os meus alunos que essa marcação é uma forma como é que se diz? Não é desprezo, me fugiu a palavra agora, mas é como se fosse um miguezinho ali do peão para dar uma descansada, e aí faz uma marcada e só aprenda esse movimento. Né? No baile a gente faz isso, né? Quando quer dar uma descansadinha, fica marcando no lugar ali, não sai. Não sei se é isso que tu está te referindo ao marcar um passo de polca, marcar e girar. Então, eu vejo isso como uma displicência, achei a palavra. É uma displicência por parte do peão, né, que perde a característica de lateralizar o passo de polca para bem dançar uma vaneira ou um vaneirão. Essa agora, eu não tinha entendido essa parte, Ricardo, da pergunta dele. Se é isso, aí é errado, né? Fazer uma marcação de faz que vai, mas não vai, de marcar no lugar. Eu entendi que era aquele que a gente estava se referindo antes, marca andando, né? E gira todos ao mesmo tempo. Mas se é esse tal de migué aí que
que a gente vê nos bailão, aí é erro, né? Eu vejo assim eu vejo isso como uma variante, né? Na verdade, quando tu tá, que nem eu digo pra gurizada, quando a gente tá dançando, a gente tem que sempre tomar cuidado para onde a gente tá andando. Dançar é que nem dirigir, né? Então, se eu tô dançando aqui, dali um pouco fechou um canto aqui, eu não consigo sair para lá, eu dou uma marcada, dou uma seguradinha no tempo e abrir um espaço, encaixo no outro lado, ou dou uma girada, né? Eu vejo assim por esse lado e concordo com o Ricardo também. É uma questão de, às vezes mas vejo isso, se tu tá com a sala livre, eu não sei, não entendo o porquê de tu ficar marcando e fazendo que vai, mas não vai sendo que tu tem cancha para dançar e para aproveitar o salão, né? Mas no mais era isso, moçada. Então, o Daniel, Bom, eu queria saber quando que foi esse giro para os dois lados, né? Quando que foi estipulado, o que foi combinado de ser esse giro para os dois lados? Porque quando foi quando foi mostrado a dança lá no curso de Itajaí, pela primeira vez, e depois ela foi mostrada aqui no curso do Espumoso. E junto com o Vaneirão Sapateado também foi mostrado o shot do dedinho, as duas danças juntas. E dentro do curso aqui do Espumoso, até o grupo que apresentou foi o Rio Grandense. E o Deus, o Paixão o Paixão mesmo mandou nós girar a prenda as duas vezes para o mesmo lado, que era para o lado esquerdo da prenda. Daí depois teve um curso em Carazinho, que até o Cristiano estava no curso, eu, o Cristiano e o seu Rui sentados junto, um curso do Moacir, lá no Rincão Serrano, e apareceu girando a dança para os dois lados. Daí depois não teve mais curso, não deu mais nada. Daí teve o último curso lá em Canoas, com o seu Paixão, foi o último curso que o Paixão deu, foi em Canoas. E nesse curso eu não estava nesse curso. Eu não sei. Daí depois, quando teve os painel do Fogadã, veio a dança girando para os dois lados. Em que momento que essa dança ela parou de ser o giro só para um lado e começou a girar para os dois? É só uma curiosidade. Olha, eu não vou poder te precisar, Daniel. Eu tenho para mim, eu estava nesse curso em Espumoso e a dança foi mostrada aos participantes do curso, fora os rio-grandenses ter apresentado, foi demonstrado pelo Sandro Arruda, o Nikito, e a Gabi, a Gabriela Rasbigaton, que é a instrutora dos rio-grandenses. E nesse curso foi feito o par dançando, Nikito e Gabi, foi feito para os dois lados. E depois disso, o Nikito repetiu lá em Canoas, que seria para um lado e para o outro. Então, se foi daqui a pouco uma forma ali, daquela jeito que a gente conhecia do seu Paixão de se expressar, não, gira para cá de novo. Talvez depois, conversando ali na situação, foi revista e é o que está descrito no baile e bailares, que é para um lado e para o outro. Então, sabe que a minha surpresa? A minha surpresa foi que a gente dançou, a gente concorreu, o Rio Grandense concorreu, dançou concorrendo, o Vaneirão Sapateado, girando só para um lado e nunca foi descontado. Sim. Isso não é nem pergunta, é uma curiosidade que aconteceu, né? Nós dançamos vários rodeios girando só para um lado. De repente, não, para nós não mudou, a gente seguiu dançando, né? Mas não foi teve um tempo que não foi atentado para isso. É um fato curioso, vamos dizer assim, né? De quando foi demonstrada a dança por primeira vez, mas eu acredito que tenha sido assim aquelas coisas que passam tido na hora, né? E depois vai rever com calma, né? Uma descrição coreográfica e se chegou à conclusão que é um giro para um lado, giro para o outro, giro da prenda, nós estamos nos referindo para quem não Daniel, está. Volta o troféu, então. Volta o troféu do Daniel, então. Nem sei se a gente chegou a ganhar, não me lembro. Mas a gente apresentou sim e nunca tivemos desconto. Daniel, depois, com os painéis do Fecadã, daí a gente começou a dançar para os dois lados. Daniel, não deixa tua mãe ver que tu tirou o casaco, tá? Senão tu vai tomar xixo ao vivo aí. Não, eu tava frio nos pés, eu botei nas pernas o casaco.
Fiquei com a dúvida, professores. O que está descrito agora no livro O Último Lançamento da Sua Paixão? Para os dois lados ou só para um lado? Vai os dois lados. Vai Os dois ver. lados está descrito. Então ele teve a oportunidade de reconsiderar como autor, né? E vale o que ele escreveu por último. Não adianta, porque é uma nova edição, é uma nova publicação dele, né? O que vai valer daqui para frente, pela descrição. Mais alguma pergunta, pessoal? Contemplou, Daniel? O que... Tony, Vai, Cristiano. posso ajudar o Ricardo ali? Estão vindo? Fala, homem. Tá. O que aconteceu foi, o que acontece é o seguinte, eu até fui ver agora no livro ali, em Itajaí, a primeira vez que foi passado o Vaneirão Sapateado, que foi no curso lá em Itajaí, eu não sei qual foi o ano, mas enfim, foi passado o giro para os dois, para o mesmo lado, certo? Isso que o Ricardo 2008. comentou. Já no primeiro curso foi passado. E eu não lembro dessa questão que o Seco falou do giro do Moacir lá, porque aquele curso de carazinho foi meio complicado. Mas, enfim, o que acontece assim, ó. Tô nervoso, era o velho Cristiano. Ele embraveceu e foi embora da metade. Eu não quis ver o comandante. Eu não quis, ele falou que era nervoso, eu só... Daniel falou que estava o Cristiano e o Rui sentado na mesma mesa. Foi nessa situação, nessa época, que eles quase foram presos por formação de quadrilha. Não, mas enfim, o curso acabou às 14h e ficou o Graxaim para trás. Tá? Depois de uma hora, quem quiser que tiver a curiosidade de saber o porquê que acabou o curso, me pergunte. Porque o Cristiano terminou o curso. Eu não, foi o Moacir, cara. Quem terminou o curso foi o Moacir. Tá, mas tudo bem, isso aí já passou. E lá em Itajaí foi passado o giro dos dois lados. Agora eu procurei o livro ali para ver como é que tá a primeira descrição, não achei. Mas já em Itajaí, na primeira vez do curso, o Nikito passou no curso o giro para o mesmo lado. Pode ser que tenha havido desencontro entre ele e o Paixão, porque, como o Ricardo falou, o Paixão era muito assim, ele não se ligava, porque ele, como nós comentamos outro dia, ele ensinava para dançar, não para o concurso, né? Ele não era muito ligado nessas coisas. Então, é só... E a minha dúvida aí é que a minha coisa do Seco, quando foi feito os painéis do Fegadã, que foi definido que era um giro para um lado e giro para o outro, né? É por isso que havia esse desencontro em questão do giro com o Festival Nacional da Cultura Gaúcha, que nos cursos do Moacir ele dizia, não, lá em Itajaí, na primeira vez que foi apresentado assim, eram os giros para o mesmo lado. Então não dava de tirar a razão dele, entre aspas, né, do Moacir, no caso. Mas isso que aconteceu. Eu vou dar uma olhada na descrição aqui, depois eu digo para vocês o que se já na primeira descrição era dito que se era para os lados diferentes. Só um pouquinho. E só uma curiosidade totalmente fora da caixa, né? O gaiteiro que apresentou essa dança foi o Juliano. E o Juliano, ele tocava violão, daí nem sabia que ele tocava gaita. Foi o gaiteiro que apresentou essa dança a primeira vez, pelo Paixão. É o gaiteiro da Taeme Thiago. Se vocês assistem lá o Taeme Thiago, aquele gaiteiro tocava violão nas invernadas e foi ele o gaiteiro que apresentou o Vaneirão Sapateado pela primeira vez. Só escuto música de qualidade. O Thiago é aqui de Vivo, mora bem pertinho da minha casa aqui. Diz que é o pai ou mãe de gaiteiro, conhece o Pedro. Né? Já que falaram em gaiteiro, como, né, foi ressaltado no histórico, essa dança surgiu com um gaiteiro de gaita botoneira e, inclusive, é uma característica ressaltada pelo seu Paixão no histórico, dizendo que é uma característica vibrante da gaita de botão no estilo de tocar vaneirão. Então, só para curiosidade também, quem quiser abrilhantar o seu espetáculo artístico, uma gaita de botão no Vaneirão Sapateado cai muito bem. Ricardo, uma viola caipira, então, completa, né? Ricardo, essa música lá no teu vídeo, no vídeo que tu dá aula lá no canal do YouTube, aí no canal Fala aí Professor, quem tiver no canal procura, que ele ensina um passo a passo, ele é a esposa dele, o Ricardo. O pessoal pediu muito a música. Quem me salvava com a música, eu mandava fazer um contato no WhatsApp, eu enviava para o Cristiano, e o Cristiano cedia essa música, tá? Para as pessoas, porque essa música é difícil de encontrar. Existe alguma gravação, alguma coisa para a gente encontrar? Eu tenho do meu grupo tocando né, nos ensaios, em especial, a gente fez uma gravação mais cuidadosa, assim, com
tecnologia envolvida para os ensaios para vacaria. Então, eu tenho do grupo ali dos carreteiros uma gravação que eu posso disponibilizar sem problema nenhum. Então, muito obrigado, pessoal que está no YouTube. É só mandar um direct para o Ricardo pedindo a música e está à disposição de vocês a música agora. Só procurar ele no Instagram ali, o Ricardo, e pedir a música. Ficou outra coisa para trás aqui. Uma pergunta que, advogado do diabo, tu falasses aí que foi um gaiteiro informante? E a pergunta é... Exato. A pergunta é uma pessoa só ou tiveram mais informantes? Aqui no histórico, aqui no histórico a gente tem que foi naquele livro, foi até o Cristiano que conseguiu para mim, que foi da Cursos de Danças do Paixão Cortes de Itajaí. Ali fala em específico que em 1962, como informante original, o senhor Marques de Oliveira, com 60 anos de idade, gaiteiro de gaita de botão da região da Serra de Camaquã, zona do Mato do Campo, onde se criou. Então, nas obras a gente tem a informação de que uma pessoa só fez ajudou com a divulgação e a montagem da dança aí com paixão, pelo que se dá a entender. Cristiano, tu não vai abrir um parênteses para falar alguma coisa sobre isso? A cutucada no Cristiano, porque eu queria dizer que até o seu Paixão, em várias danças, tem apenas um informante, né? E a gente não as encontra. Então, a exemplo do tio Belisário em tantas outras. A exemplo do tio Belisário em tantas outras. Exato, exemplo do tio Belisário em tantas outras. Então, tem que dar essa deixa eu responder não confundam as coisas. Por favor, deixa eu primeiro responder. Na primeira descrição do vaneirão sapateado está os 2 giros sentido horário da prenda. Na descrição do livro esse que foi feito em Itajaí, do livreto, tá os giros os dois giros da prenda no sentido horário, Então a descrição tá. Então o que acontece? Eu não lembro lá na época se quando foi passado os dois. Eu acredito que tenha sido passado no mesmo sentido, né, como está descrito. Mas depois, com o andar da carroça, os mugangos se ajeitaram, ou seja, um giro para cada lado. Perfeito. E com relação a essa questão da pesquisa, não, é uma dúvida que eu tenho também, já que vocês fizeram. Se só tem um, e aí? Tá? Eu particularmente, não tenho mais nada registrado, não encontrei nada. Eu vou contribuir só para... É a mesma coisa das danças do Careca Caiu na Água ali, das outras danças. Mas com relação ao vaneirão sapateado, no curso de Itajaí tá o giro para o mesmo lado. O Cristiano, viu? Não, 2 grandes não dá para nós espelhar. É só um de vez em quando. Não fica bravo, Rodrigo. Não, só para contribuir. Nas danças do tio Belisário, ele cita, né? Cita a vaneira sapateada, que ele não chama de vaneirão, né? Mas ele cita como uma vaneira sapateada também, dançada na Serra Gaúcha. Então, pode corroborar aí com a... É mais um gaiteiro, né? 2 gaiteiros aí que citam informações dessa dança. Não, é só porque a gente queria indicar com o Cristiano, né? Mas tudo bem, então, a gente tava tranquilo, era só indicar com o Cristiano mesmo. Não, eu queria ouvir a opinião do Cristiano sobre essas questões, né, cara? Porque mas, Camilo, já falou, cara, já tem duas citações, então, pronto, acho que morre por aí o assunto. Não, com relação a essa questão dos giros ali, eu tive a oportunidade de participar de algumas reconstituições de algumas danças com paixão. E o Ricardo falou uma coisa e é bem correto isso. Assim, ele é muito naquele momento. Então, naquele momento, o Cristiano faz com o pé direito, ele vai dizer, não, perfeito, é isso aí, é isso aí, é isso aí. Tá? Dali, uma semana, vem o Ricardo e faz com o pé esquerdo e vai dizer, não, mas é isso aí, é isso aí, é isso aí. E daí o que vai acontecer? Durante o processo ia se, entre aspas, alterando as coisas. Exemplo simples, vou dar um exemplo simples. Quando nós reconstruímos os shots de roda, o shot de roda, acho que é a moda serrana, os shots de troca-par e os shots de roda foram reconstituídos aqui em Antônio Prado com o grupo daqui, ou o grupo adulto.
E quando foi reconstituído o shot de roda à moda serrana, o Paixão disse que em função da dinâmica do shot, não havia passo fundamental de shot entre uma troca e a outra, certo? Então isso tinha, na época, tanto que nos livros está descrito, que no shot de troca-pora a moda litoral, há o shot fundamental entre as figuras. E no shot de troca-pora a moda serrana não havia, eles não faziam esse shot fundamental. E isso eu tenho todo o grupo adulto de prova e, além disso, eu tenho o cabelinho ali de Caxias, o Márcio Oliveira, que não me deixa mentir sozinho. Tanto que ele foi um que depois, durante esse processo de mudança, ele me cobrou. E depois, com o andar da carroça, com 1 ou 2 cursos do Paixão, foi introduzido o shot fundamental no meio da troca de par. Então, como que eu vou dizer para vocês? Em determinados momentos, o Paixão olhando, ele disse, não, mas isso aí tá legal, tá bonito, deixa assim, porque como a gente sempre deixou claro, o Paixão não falava em concurso, o Paixão falava em ensinar a dançar. Então, ficou-se, ali os guris sábios, o Seco e o Alan também, o Ricardo que acompanharam, ficou aquele negócio assim que não é que podia ser feito, que pode ser feito. Tanto que no livro novo, daí agora veio com a descrição do shot fundamental entre a troca de par. Além de umas outras coisas estranhas que tem, mas enfim, veio a descrição do shot fundamental entre uma troca e outra de par. Então é a mesma coisa que acontece com o vaneirão sapateado. Em primeiro momento, o Paixão disse que era o giro para os 2 lados. Perfeito, foi feito, ele disse que era aquilo. Depois, com o andar da carroça, mostraram de outra forma. O que aconteceu? Ele disse também que podia ser daquela forma. Só que a minha opinião era o seguinte, as pessoas que estavam junto com ele, na frente do movimento, na frente da reconstrução com ele, tinham que ter dito, Paixão, é o seguinte, lá em Itajaí o senhor disse que era assim, agora aqui o senhor está dizendo que é assado. Então, para não dar briga, aceita-se das 2 formas, porque não vai mudar a questão da coreografia, a questão do ciclo, que estou falando agora a opinião minha. Eu sempre vejo que, se não muda a questão do ciclo coreográfico e nem o passo fundamental, não tem o porquê nós brigar, entre aspas. Então, devia de ter dito, dá uma flexibilidade. O giro é indiferente, certo? Mas, enfim, isso aí cada cabeça uma sentença. E só reforçando o que o Ricardo falou, questão do sapatê, do bate-pé, que ele acredita que tenha que ser alegre, envolvente, porque tu vem enlaçado, eu concordo com ele, e mais, eu vou mais além. Eu acredito que aí seja mais ou menos como a Quero Humana, como o Paixão citava da Quero Humana, que o Paixão cita que era um bate-pé dos peões. Então é a mesma coisa essa questão do vaneirão sapateado. Então acho que não tem que perder a característica da questão de ser dança de par enlaçado, só para contribuir um pouco com vocês. Show de bola. Aproveita que a Maíra acordou, tá dormindo em cima do braço ali. Daniel Oliveira está com a mão, Gledson. Estou acordada. Não, era também, agora é fora da caixa, né? E a minha pergunta ali, o porquê que eu perguntei ali de quando foi a mudança, que num outro momento também, no rodeio de 2 irmãos, acho que foi o último rodeio de 2 irmãos que teve, na dança da jardineira, no recuo da jardineira, quando a gente vai ajoelhar, o Alan já dançava, né, Alan? Não dançava ainda. A gente sempre... O Alan só filmava e tirava foto. Não, acho que o Alan não estava lá ainda. Daí, o recuo sempre foi no último passo, a gente ajoelha. Era sempre assim que foi, pelo menos nós dançava assim, no recuo da jardineira para o peão ajoelhar. A gente ajoelhava no 8º passo, sempre. Daí, a gente chegou lá, dançamos a jardineira, como dançamos a vida inteira, e daí veio o desconto lá. Um vincão no desconto lá. Daí, do nada, falaram que em vez da ajoelhada ser no 8º passo do final da música, teria que ser no passo 1 de um novo compasso musical. Só que isso nunca foi passado em curso, nunca foi... Simplesmente fizeram uma reunião, se juntaram lá e decidiram e não avisaram ninguém e saíram cobrando, né? Daí, por isso que eu perguntei ali também a minha pergunta do giro foi isso, né? Porque do nada, num rodeio uma coisa, no outro é outra, né?
Aconteceu isso com nós na jardineira. Eu vou pegar essa deixa do Daniel, não sei se tinha que responder o Daniel, mas eu acho que não precisa. Daniel, quando a gente fez o Fegadã, começou a reconstituir o Fegadã, o festival, pelo MTG, a gente entrou em contato com o Paixão, né? A gente não, desculpa, o MTG, não foi a minha pessoa. Entrou em contato com o Paixão e ele indicou o Nikito como uma pessoa que poderia fazê-lo. Então, o que eu fiz na época, né? Eu e o Sandro Nicolò, o Sandro deve estar nos assistindo, nós temos muito material como esse aqui, ó. A partir dali foi o pontapé inicial, o Fegadão. Ou seja, o que existia antes, teoricamente, não seria válido mais para o Fegadão, né? Ou sim, a partir dali. Por exemplo... Tá? E o que acontece? Eu vou contar um episódio para vocês. Eu estava com a equipe de avaliação do Fegadã, dentro do MTG, e estava sendo discutido o 24. Estava o seu Moacir, estava o Márcio Bertuzzi, e estava junto o James e o seu Rui Arruda. Estavam nessa reunião. E eu tinha um vídeo cedido pelo Nito do seu Paixão fazendo o 24. Tá? E aí estava se discutindo aquele embalo do 24, assim. E eu coloquei atrás deles, eles de frente para a plateia. Quem conhece o MTG sabe como funciona ali. O auditório, viu, Cristiano? Lembra ali, o Camilo? Eles ficaram entre as bandeiras e no chãozinho. Eu não lembro, tu me tirou da lista, né, cara? E os outros todos sentados, assim, ó. E aí eu coloquei o vídeo lá, e a música que estava tocando pro 24 era o Seu Paixão, explicando e fazendo no curso. E os guris aqui embaixo estão fazendo os mesmos movimentos do 24, diferentes um do outro. E o mais interessante, diferente uns dos outros e diferente do vídeo do Seu Paixão, que estava rodando nas costas dele, que eles não sabiam. Então, eles estavam discutindo a dança entre um e o outro, e as duas maneiras deles eram diferentes da que ele estava executando. Entendeu? Aí eles tiveram que fazer um consenso naquele momento ali. Só que eu não avisei eles que eu ia colocar o vídeo do Seu Paixão com a música. Eu deixei atrás deles, nas costas, assim, ó, sabe? E foi interessante, porque daí tu começa a ver que, como vocês estão falando, em determinado momento era de um jeito e foi se adequando de acordo com as possibilidades de execução, né? Não sei se eu fui claro no que eu quis dizer, assim, se eu colaborei, né? O Ricardo ficou com uma cara de assustado, assim. Meu Deus! Porque... Foi tão, viu, Tony? Tu foi tão claro quanto o Chico no espelho. Foi a mesma coisa. Ah. Por isso que hoje o Ricardo sabe, cara, não adianta nós ficar gastando porva com chimango, como diz o ditado. Cara, não adianta. Eu acho que o que tem que ser feito, aprendi muito com o MTG, quando me aproximei do MTG, enfim, cara, o que nós temos que fazer é agregar, não é separar. Eu posso ter minha opinião um pouco diferente da do Ricardo, um pouco diferente da do Rodrigo, sabe, do Camilo, que eu sempre digo que é o Camilo louco, mas o que a gente tem que fazer é agregar a coisa, não é querer separar. Então, às vezes as pessoas ficam, até um desabafo, às vezes as pessoas ficam ali, ó, por causa de um pé, eles ficam brigando por causa de um pé. O Camilo diz que é do pé direito e eu digo que é do pé esquerdo, e nós ficamos brigando a vida inteira por causa de um pé. E o que muda sair com o pé direito e o pé esquerdo para dança? Então, o que nós temos que juntar, nós temos que agregar. É que o pessoal da Enarte não sabe essa confusão que tem, que borbulha no nosso lado. Mas eu posso colocar essa questão, por exemplo, no próprio Enarte. Hoje, por exemplo, assim, ó, eu posso dizer que eu trabalho mais com o pessoal do Enarte do que o pessoal do Fegadã, ou do Festival Nacional. Por uma escolha minha, eu quis me afastar, eu já estava de saco cheio, entre aspas, dessas briguinhas, dessas coisinhas. Isso chama-se evolução, né, Cristiano, essa mudança aí. Camilo, pode ser, mas o que eu quero dizer assim, ó, eu acho que eu tenho muito Ricardo. A agregar e muito a aprender com o pessoal do Enarte. Tu entende? E nós temos muito a aprender com o pessoal. E nós, que eu digo do nosso lado, nós temos muito mais coisas a aprender com o pessoal do Enarte, sabe? Tem a concepção deles de dança? Tem, mas não está errado também. Como a nossa também não está errado. Mas é muita picuinha, tu entende? É muita coisinha. Então, como o Tony deu exemplo, ficavam brigando por causa do movimento de cabeça, um de cada lado, e botaram um terceiro exemplo da pessoa que pesquisou, do Paixão, que ninguém questiona isso, e estava diferente das duas formas que faziam.
Então tem que ver até que ponto vale a pena, tu entende, esse desgaste. É um desabafo, né? Já que entramos nessas questões. E as questões são Não é de pertinentes, quem né? escreve. Falou. Pode falar, Patrick, para falar? Patrick? Tá mutado, Patrick, tá mutado. Vai de novo. Não, assim, como a gente sempre fala, a culpa não é de quem escreve, é de quem, né, vai ler e, de repente, ou coisas assim, né? Não, eu tenho que complementar, né? Sempre levanto a mão, depois o Cristiano fala, né? Eu acho que não é uma questão de desabafo, Cristiano. Eu acho que é uma questão de a gente ir para o certo. Quando eu falei isso para o Ricardo, com relação à introdução musical, enlaça-se no final, eu acho que é esse tipo de diálogo que todo mundo deveria ter. E nós sabermos que não somos donos da verdade, nem o Paixão era dono da verdade. E nós descobrimos isso lendo essas outras pesquisas, outros autores que eram mais antigos que o Paixão, que falavam sobre ciclos coreográficos, que falavam sobre a vinda da dança do Brasil, que falavam sobre a origem da dança. Então, foi isso que fez com que nós pudéssemos hoje estar aqui livre de preconceitos para ouvir coisas. Tem gente que não aguentou, e aí, como disse o Tony na última reunião que foi sobre os festivais, né, que estava aqui, aí sai frases como essa que eu não me incomodo. Camilo sendo Camilo, o Camilo louco. Mas é que se o Camilo não for o Camilo e o Camilo não for louco, muitas coisas, Cristiano, estariam acontecendo da mesma forma o tempo inteiro. Porque o diabo da política, né, ou da politicagem, porque política faz bem para o mundo, a política move o mundo. A politicagem faz com que ninguém queira se queimar, ninguém queira dizer verdades. E aonde nós perdemos o momento, a oportunidade de transformar as coisas. Como é que eu vou criticar uma obra em sentido negativo do meu irmão Cristiano, do meu irmão Rodrigo Gil Ribeiro, do nosso mestre Moacir, do nosso mestre Paixão? Como? Tecnicamente. Eu posso indagar tecnicamente aqui, e eu tenho que ser respondido tecnicamente sobre aquilo. O que eu não posso, o que nós não podemos é faltar com o respeito à pessoa, né, que muitas vezes é nosso amigo e a gente, em um momento de Camilo, esquece disso. Como eu já disse aqui, eu já bati na mesa para o seu Paixão. Eu já dei pancada na mesa, de mão aberta, na frente de um homem que tinha idade para ser meu avô. Então, é uma falta de respeito. Mas eu era um moleque. Essa é a diferença. Então, quando nós nos tornamos um pouco mais taludo, e aí nós compreendemos essas questões de, vamos dizer assim, de relacionamento, nós começamos a ir para um outro lado. Eu penso e disse hoje, Ricardo, que nós estamos no caminho certo. Nós estamos no caminho certo aqui, lá no YouTube, onde o pessoal assiste, entendeu? Nós temos que, vamos dizer assim, pedir vida longa a esse tipo de diálogo, Tony. E é só assim que nós vamos conseguir modificar coisas sem nos ofendermos, né? No sentido de dança. Cristiano mesmo, como eu falei, quando ele se ausentou aquele dia, quando ele fez a pergunta, caiu. Eu não sou advogado do Cristiano, apesar que eu queria, né, pela quantidade de gado que ele vendeu nos últimos dias, né? Eu não sou advogado do Cristiano, eu não tenho procuração do Cristiano para defender ele, mas eu não posso deixar que alguém distorça o que foi falado pelo Cristiano, quando ele apenas quer fazer perguntas técnicas. Ele merece uma resposta técnica. Então é isso que nós não podemos confundir, tá? Vamos para as perguntas do YouTube. Eu já fechei o microfone do Cristiano umas 3 vezes ali e baixei a mão do Daniel, para nós poder encerrar hoje a reunião, né? Marcileia, perguntas do YouTube. Prof, lá no YouTube tem algumas colocações, uma delas do Robson, se ele quiser fazer a colocação aqui para nós, tá?
E aí depois eu faço as demais perguntas. O Robson que está veio atravessado. Robson Paglissati. Parente. Bom, vai, Robson. Boa noite. Estão me escutando aí? Tá baixinho. Tá baixinho. E agora? Fala, vamos ver. Boa noite. Bom, o que eu falei ali no YouTube é que o que eu percebo, pelo menos nos grupos que eu assisti, dançando Vaneirão Sapateado, é que alguns grupos se empolgam e acabam exagerando, principalmente na parte sapateada ali, desarmonizando toda a dança, né? É o que eu acho, pelo menos, o que eu vejo, o que eu assisti, e o que a gente acompanha aqui dos grupos, alguns grupos da região também fazem isso. É só uma questão de opinião mesmo. Como ele colocou lá e ele está na sala, eu achei melhor que ele mesmo colocasse, né? Fica mais... Sabe que eu vou usar a prerrogativa de professor para pegar a palavra e comentar em cima disso que o Robson falou. Eu disse no nosso grupo de preparação para a aula que se houvesse alguma oscilação, alguma diferenciação de interpretação entre a parte do vaneirão e a parte do sapateio, seria muito mais no sentido de baixar, vamos dizer assim, a interpretação ou perder a intensidade do vaneirão, porque no movimento do bate-pé e passos de polca da prenda, há uma série de movimentos mais técnicos e mais elaborados e que tu tem que prestar mais atenção ao fazer, porque se tu mantiver a mesma empolgação, a mesma, né, vamos dizer, descontração do passo de vaneirão para essa figura, a prenda vai passar pé, o peão vai fazer salto, vai largar meia planta no pé, vai fazer entrar em série de incorreções, que é isso que daqui a pouco tu está observando, de distorcer praticamente a dança pela pessoa esquecer da técnica por conta de uma empolgação e de uma interpretação exagerada. Lá no YouTube tem duas perguntas. Uma a Maíra já respondeu. O bate-pé tem coreografia descrita e a outra... Essa abaixadinha não acontece porque eles alongam o passo e acaba acontecendo esse movimento? Essa pergunta foi feita aquela hora que o Tony estava falando fazendo as perguntas dele e as colocações dele para o grupo. Eu até passei para o Tony tentar dar uma olhada para ver se cabia ali naquele momento fazer pergunta. Então, eu vou repetir ela. Essa abaixadinha não acontece porque eles alongam o passo e acaba acontecendo esse movimento? O que eu observei da baixadinha é quase que a mesma situação que eu respondi para a Maíra na preparação, da prenda fazer um tempinho a mais. Ela me mandou um vídeo e eu respondi com aquela correção de um tempo a mais do bate-pé, que eles fazem 7 marcações. E eu até vou dizer assim, abriria quase que uma nova reunião aqui, se o pessoal pegar para ler mesmo, tanto no Bailes e Bailares, quanto o passo e compasso, até um pouco mais complicado. No passo e compasso está descrito 7 batidas alternadas de toda a planta. E eu tentei fazer hoje de tarde, pessoal, e não tem como. São 5 mesmo. Eu conto 12, o movimento do peão, conto 12 movimentos alternados, movimentos acentuados de bate-pé e mais 5 de alternância de toda a planta, enquanto a prenda gira. Não tem como fazer em 7, e no Baile e Bailares conta 4, mas é porque ele faz a contagem até o 13. Então, é só uma questão de contagem. Mas eu recomendo, assim, para quem for fazer, é mais fácil contar até o 12, que é o tempo forte, e depois entrar em 5 batidas alternadas de toda a planta, que fecha melhor. Então, ali eu acho que tem uma situação que o grupo fez em 7 batidas, por isso que parece que sobra um tempinho a mais, que é o tempinho da baixada, talvez coincidiu com a baixadinha que eles quiseram harmonizar. Legal. De perguntas, prof, era isso, mas tem mais 3 colocações lá. Eu posso ler as colocações deles também? Mas do Sandro Nicoloso, que eu acho que seria interessante trazer ele para cá, né? Tá. Então, o Elton dos Anjos falou que a figura do querendão
tem significado de querer bem, também é querer bem. E o Sandro colocou assim, ó, lembrar que no FEPART, Festival do Paraná, desde o ano de 2016 já foi incluída estas danças, onde estivemos vendo o ajuste dos grupos para realizar as danças. Precisamos, a meu ver, nos livrar de receios e preconceito com relação às danças, sejam elas vacaria, pegadã ou enarte. Abraço da Lupe Nicoloso. A Lupe Parabéns, Lupe. Parabéns. Feliz aniversário. Beijão pra Lupe. Ela pediu desculpas por não poder estar conosco, mas parece que fizeram uma surpresinha lá para ela e ela não pôde deixar os familiares e aí não pôde vir para a reunião. Mas daí não convidaram nós. Fizeram aglomeração sem nós. Tá arrancando. Pois é, que situação, hein? Atenção. Surpresinha foi que trouxeram a nota para ela pagar. Essa foi a surpresa. Prof, eram essas observações e as perguntas que tinham lá no YouTube, pelo menos pelo que eu li lá, eram isso aí. Perfeito. Vou abrir a câmera para enxergar todos aqui, mas eu tenho na sala aqui muita gente, por exemplo, eu tenho a Sandra, que é coach, eu tenho o Dom Camilo, que é escritor, eu tenho diversos professores que tiveram que trabalhar online, tá? Eu tenho, se eu estou esquecendo a Marcileia, que não é advogada, ela é bacharel em Direito. Eu tenho o Cristiano, escritor. Eu tenho o Cláudio, que não está hoje aqui. Eu tenho o Rodrigues, que é declamador e compositor. Eu tenho também a Maíra, que é fisioterapeuta. Eu tenho o professor de educação física, porque eu ouvi dizer aqui que o rapaz aqui é personal dos guris. Onde é que eu quero chegar? Pessoal, eu conversei... eu tenho radialista, então tenho técnica de locução aqui, tá? Eu tenho o Pedro, que é cantor, é declamador, compositor, tenho tudo isso aí. Estamos pensando em fazer uma oficina para criar produtos culturais digitais, tá? Para auxiliar os professores de dança ou para essas pessoas que estão sem trabalhar no momento, dando essa ideia. Então, como vocês já trabalham com isso, estou convidando a todos que estão na sala para, se puderem contribuir de alguma forma, viu, Sandra, viu, pessoal, para a gente criar alguma coisa para ajudar as pessoas, viu, Cláudio? Para a gente fazer uma oficina aí, umas 4 aulas, ensinando a criar alguma coisa, até para colocar isso em prática para ajudar no mês de agosto aí, porque vai ser uma das únicas formas das pessoas conseguirem trabalhar com o conhecimento que elas têm, né? Ou até nas outras atividades que elas têm. Então, é uma ideia, quem está no YouTube coloca aí se vale a pena a gente pensar nisso, tá? Já vai colocando aí que o Marão está de olho. Acho que se encerraram as perguntas lá, as perguntas aqui, foi uma ótima aula, foi uma aula relaxante. Marlon vai cuidando das hashtags que nós vamos passar para, primeiro, antes da ata, para deixar a ata por último, né? Reunião terça-feira, 4 de agosto, algum problema? Porque na segunda-feira eu começo as aulas na universidade, eu vou dar aula, daí eu não consigo mais fazer na segunda-feira, eu tenho que estar dando aula. Pode ser para todos, faz um positivo assim, se pode ser na terça-feira. Ótimo. Shot de 4 passe, tá? Shot de 4 passe é a dança. Pensei no Gilberto, que está com uma boina preta. Quem vota no Gilberto pode, por gentileza, fazer um positivo aí. Ótimo. Pensei no Ednei, que só fica para os assuntos aleatórios, faz horas que não trabalha. Quem puder votar no Ednei, vota aí. Foram bem votados os rapazes. Nas meninas, eu pensei na Sandra. Quem puder votar na Sandra, já pode trabalhar, Sandra? Tá? E pensei na Aline. Só não coloquei o Rian, porque o Rian, às vezes, precisa descansar, né, Aline? Sacanagem, Rian, estou te sacaneando. Tá? Quem vota na Aline faz um positivo aí. Apresentariam a dança do 4 passe na terça-feira, às 21 horas. Tá? Preciso de uma foto bem bonita de vocês para botar no convite. E agora vamos para aquele momento... Eu só não entendi, Tony. Só um momentinho. Tu vai... Tá bem bonita, tu forçou, hein, Tony? A primeira coisa é isso aí que eu ia dizer, mas é o seguinte, é shot de 4 passes, é isso? Shot de 4 passes, isso aí. Aí, bom, é uma dança comum na comunidade italiana, né? E aí você põe a Aline, eu até entendo, mas os outros são tudo bugre.
que aquela índiazinha de caciqui vai entender de shot de 4 passe? Conta pra mim. Se for tiver outra sugestão, quem vota no Camilo para fazer parte do grupo, faz um positivo aí, pessoal. Não é isso. Não é isso. Ele acabou de se oferecer. Quem votar no Camilo, só, ó, Camilo, fosse muito bem votado. Pessoal, então será um grupo com 5 pessoas. O Camilo faz parte, até para trazer do caderno número 9. Assim, deixa aí, diazinha, pô. Não, agora tu já entrou para a sala aí, já vai fazer. Bom, então, enquanto o pessoal do YouTube coloca lá se precisa dessa oficina, se acha legal essa oficina, a gente vai tentar colaborar. Vamos para o momento da leitura da ata com Pedro Darcy de Oliveira. Desculpe minha ignorância, estou meio desinformado. Eu juro que eu não tinha visto um vaneirão sapateado. Parece que o informante foi Marques de Oliveira, que tocava o vaneirão, uma variante da vaneira. Ela é uma dança híbrida e, segundo o mestre Paixão, tem um pouco da primeira e da 4ª geração. Nessa o Paixão se puxou. Só faltou fazer um gráfico. Colocou na descrição que é um tema musicoreográfico. Tem 2 figuras somente. É de pares enlaçado. Em uma marca o vaneirão, a outra sapateia arrodeado. Pareceu meio confuso o meu sapateio arrodeado. Eu quis dizer que no segundo passo arrodeia para os 2 lados. Esta é mais uma dança baixa. E vocês sabem por que é. É quando a moçada dança quase que arrastando o pé. Os professores da aula não terão adversário. A Maíra e o Patrick e a Lupe Gazô para aniversário. E para completar o time também para fazer os rescaldos, o Lucas veio de Caxias fazer contraponto ao Ricardo. Bem-vindo, Ana Maria. Que bom cantar para você. Tu representa todas as prêmios do Brasil na CBTG. O Seco estava de pijama, a mãe lhe deu uma resposta. Menino, vai te gripar, bota logo esse casaco nas costas. O Lucas pesquisou histórico e, num português bem portado, foi buscar na abalmeira a raiz do vaneirão sapateado. O Patrick, desconcertando, bem do jeito que queria, fez dupla com a Maíra para ensinar coreografia. A Maíra, de beiço pintado, batom bem vermelho, completou a informação de espora e batendo o rei. O Ricardo Comanduri, com informações precisas, falou da casa da sogra, pobre da dona Maria Heloísa. Segundo o Ricardo, a música tem que ter muito cuidado. Não pode ser uma vaneira e nem um vaneirão sambado. O Patrick fez uma pergunta e o Tony não disse que não. É só olhar o Rian que tu entende o que é um querendão. Viu uma ponta de desdenho, como quem pega uma esgrima. Peguei um livro de dança e dei uma olhadinha por cima. Foi tu, Camilo. O Camilo confessou, para o Ricardo compreender, disse que tinha se apaixonado. Acho que tu vai sofrer. O board hoje fez média, elogiando o professor. Já está até de visual novo, pagando de vereador. O Chico estava pelado. A Márcia disse, não te mete. Veio mentir para todos. Disse, esta noite promete. Chico, velho, não te mixa. Bota a roupa e vem para perto. Insista, faça um carinho, possivelmente dê certo. Nessa noite promete, vai ter mais gente que leva.
O Patrick sorridente já ganhou a primeira ceva. A sogra é a segunda mãe. O Cristiano é um falador. Ora, comparar a sogra com um passeio de trator. O Alan falou que é firula. O Ricardo explicou como é. Se o peão se cansar dançando, para aí e faz um migué. Hoje o amor está no ar. O Chico falou, então vamos. O Patrick ganhou um beijinho. O Tony um bilhete, te amo. O Rian de querendão fez charme, fechou o zoinho. Acho que está dando certo, começou a ganhar carinho. O Camilo ganhou sopinha, digno de tirar um retrato. Só o Cristiano não deu certo, a Andressa quebrou os pratos. Agora ficou bem explicado. A testemunha é o cabelinho. Ele pode confirmar, o Cristiano não mentiu sozinho. Está ficando feia a coisa. Estamos com muito porquê. Começamos a descobrir quem foi que inventou o quê. É bom encerrar a aula de hoje conservando a harmonia. Provamos que, estando junto, a vida é só alegria. Queridos. Muito bom, Pedro. Não vou dizer show de bola, porque eu digo sempre. Pessoal, a gente tem que apurar para descobrir a hashtag e fazer a nossa oração, porque eu recebi uma mensagem do Chico, que está ficando tarde na reunião aqui, e ele mandou um WhatsApp dizendo para apurar que não vai dormir. Então, qual foi a hashtag aí, Marlon? Hashtag hoje tem. Sabia que ia dar essa hashtag. Então, vou agradecer o pessoal que está no YouTube, independente da sua fé, tá? Agradecer vocês muito de coração, acompanhe a gente na oração e no finalzinho a gente vai dar um tchau aqui para todos vocês, mas desejar muito obrigado por estarem conosco até esse horário. Muito obrigado ao Marlon, a Marcileia, ao Gledson, a galera que trabalha aqui, mais que eu, né? Quem faz a comunidade são vocês, não sou eu. A gente só se diverte aqui. Obrigado aos professores, foi uma excelente aula, como a gente está conversando, uma aula light, tranquila, e nem precisou o Gledson se incomodar muito hoje. Pedro, contigo. Os tempos pedem mudança. É hora de repensar. Esta é a hora de mudar nossa maneira de agir. É tempo de refletir, de ser manso e ser fraterno. Foi assim que o Pai Eterno nos criou para evoluir. Um sol de amor nascerá, enaltecendo as virtudes. Chegou a hora, é agora, de renovar atitudes. Um sol de amor nascerá, enaltecendo as virtudes. Chegou a hora, é agora, de renovar atitudes. Nosso mundo se renova sem a gente perceber. Mas um novo amanhecer nos tornará mais capaz. A nossa fé se refaz no perfume de uma flor. Vamos cultivar o amor para o homem viver em paz. Um sol de amor nascerá, enaltecendo as virtudes. Chegou a hora, é agora, de renovar atitudes.